Há um peso que muitos de vocês estão carregando, um peso invisível que curva os seus ombros espirituais. Muitos estão orando, estão clamando, estão jejuando, mas existe um silêncio no céu. Suas orações parecem bater no teto e voltar vazias. Você se esforça, você tenta, mas a comunhão não flui. A presença de Deus, que antes era tão vívida, agora parece distante, e você não entende o porquê. Você sente que algo está bloqueando o seu caminho. Você sente que, por mais que lute na guerra espiritual, há uma legalidade que o inimigo usa contra você repetidamente. O motivo desse silêncio, o motivo dessa barreira, é o que viemos expor hoje. Muitos estão orando, mas não estão sendo ouvidos, porque existe algo mais profundo, algo que foi negligenciado, que precisa ser restaurado antes de qualquer outra coisa, o seu coração diante de Deus. Hoje, eu vou te revelar a oração do perdão dos pecados, mas não da forma como você aprendeu na religião. Eu vou te ensinar o perdão como uma arma de guerra espiritual. Vou te mostrar, pela minha experiência no mundo espiritual, como o inimigo usa o pecado não perdoado como um contrato, e como o arrependimento verdadeiro é a chave espiritual que queima esse contrato e destrói todo o laço maligno que te prende. O que você vai aprender hoje não é sobre emoção, é sobre libertação. Vamos quebrar o silêncio espiritual. Vamos restaurar o seu espírito. E vamos tomar de volta a autoridade que o inimigo roubou de você através da culpa e da condenação. Mas antes de mergulharmos fundo neste mistério, eu preciso que você já prepare o seu espírito. Deixe o seu like neste vídeo para que esta mensagem de libertação encontre outras pessoas que também estão se sentindo bloqueadas e aprisionadas. E eu quero saber de onde você me acompanha nesta jornada. Comente agora a sua cidade ou o seu país. É sempre uma alegria imensa ter você aqui conosco, ver essa família de guerreiros crescendo e se fortalecendo. Deixe seu comentário, pois eu quero te dar as boas-vindas. Você está pronto para entender o que realmente acontece no mundo espiritual quando você pede perdão? Você está pronto para quebrar as correntes? Então vamos começar. Parte 1. A anatomia espiritual do pecado. Preste muita atenção. Para entender o poder do perdão, você precisa primeiro entender o que é o pecado na dimensão espiritual. O que eu aprendi nas trevas e que confirmei na luz é que o pecado não é apenas um erro moral. O pecado não é apenas uma falha. No mundo espiritual, o pecado é uma substância, é uma energia espiritual, uma frequência que emite um som, e essa frequência é oposta à frequência da santidade de Deus. Quando você peca e não se arrepende, essa substância espiritual começa a se acumular ao seu redor. Ela cria uma crosta, uma barreira densa e escura na sua alma. É por isso que suas orações não passam. Elas estão sendo abafadas por essa barreira. O pecado não é apenas culpa. Ele é uma corrente espiritual que impede ativamente o fluxo da presença de Deus. Ele é um bloqueador de sinal. E aqui está o primeiro grande engano que o inimigo usa para manter as pessoas presas. Ele as ensina a praticar o arrependimento falso. Eu vejo isso todos os dias. Pessoas que vivem aprisionadas em um ciclo vicioso. Elas pecam, sentem remorso, choram no altar, pedem perdão, e na semana seguinte estão fazendo exatamente a mesma coisa. Isso não é arrependimento, isso é remorso. O perdão verdadeiro não é emocional, ele é espiritual. Não são as suas lágrimas que movem o coração de Deus. É a sua decisão de mudança. É o Espírito Santo que confirma o arrependimento, não as lágrimas humanas. Há pessoas que confessam, mas não mudam a postura interior. Elas pedem perdão pelo ato, mas continuam amando a raiz do pecado. E o inimigo ri disso, porque ele sabe que enquanto a raiz estiver lá, a corrente não foi quebrada. Você precisa entender. O perdão dos pecados não é um ritual religioso para aliviar sua consciência. É um rompimento espiritual violento. É uma declaração de guerra contra a sua própria natureza caída e contra as entidades que se alimentam dela. Parte 2. O perdão como chave de acesso. Agora, vamos aprofundar. Por que o perdão é uma chave tão temida pelo inimigo? Porque cada pecado não perdoado se torna um ponto de acesso para o maligno. Imagine sua vida espiritual como uma casa fortificada. Quando você aceita a Cristo, as muralhas são levantadas, os portões são fechados.
Mas cada vez que você peca deliberadamente e escolhe não se arrepender, você está com suas próprias mãos abrindo uma fresta nessa muralha. Você está dando ao inimigo uma chave de acesso. No mundo da feitiçaria, aprendemos que nada pode ser feito contra alguém sem uma legalidade. Um demônio não pode simplesmente decidir atormentar um cristão. Ele precisa de um direito legal. E o pecado não confessado, o pecado escondido, o pecado de estimação, é o documento que ele apresenta no tribunal espiritual. É por isso que você ora e o ataque continua. É por isso que você repreende e o mal não sai. Porque ele olha para você e diz: você não pode me expulsar. Eu tenho um direito. Você me deu esta chave. O perdão não é apenas um ato moral para te fazer sentir melhor. O perdão é uma arma de libertação. Cada vez que o cristão se arrepende de coração, e vamos chegar em como fazer isso, ele toma essa chave de volta. Ele tranca a porta. Ele revoga o direito legal do inimigo. É nesse momento que o inimigo perde o poder de manipular sua mente. Aquela voz que te acusa dia e noite, aquela opressão que pesa no seu peito, aquela confusão mental, elas estavam ancoradas nesse ponto de acesso. O arrependimento consciente é aquele que reconhece o erro, renuncia a ele e, o mais importante, pede transformação. Veja o que Davi fez. Davi não era um homem perfeito. Ele foi um assassino, um adúltero. Ele pecou gravemente, mas ele entendeu a mecânica espiritual. No Salmo 51, versículo 10, ele não ora apenas: Deus me perdoe. Ele ora: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi não buscou apenas o perdão, ele buscou a restauração do espírito. Ele sabia que não adiantava limpar a casa por fora se o interior continuava quebrado. Ele pediu a Deus que fizesse uma cirurgia espiritual, que trocasse o seu espírito, a sua inclinação, a sua natureza. Isso é autoridade espiritual. É entender que o perdão é o primeiro passo para a reconstrução da sua fortaleza interior. Parte 3. O maior erro. Pensar que o perdão é automático. O maior erro que um cristão pode cometer é pensar que o perdão é automático. É pensar que, porque Jesus morreu na cruz, todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, estão automaticamente apagados sem nenhuma ação da sua parte. Isso é uma mentira perigosa. O sacrifício de Jesus tornou o perdão disponível. Ele pagou a conta, mas você precisa ir ao banco e sacar esse perdão. E o saque é o arrependimento genuíno. E quem é o caixa desse banco? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem testifica ao seu espírito se há arrependimento verdadeiro. Ele é o selo. O Espírito Santo não habita onde há resistência e orgulho. Ele é descrito como um consolador, mas também como um fogo, e ele é sensível. Muitos pedem perdão com a boca, mas mantêm o mesmo comportamento no espírito. Eles pedem perdão pela mentira, mas continuam sendo pessoas mentirosas em seu coração. Eles pedem perdão pela fofoca, mas se recusam a parar de seguir páginas de fofoca. Eu te digo com toda a autoridade, isso é zombar de Deus. É tratar o sangue de Cristo como algo comum. O pecado não é apenas o que se faz, é o que se mantém sem arrependimento. O Espírito Santo sonda o seu coração e vê a sua intenção. Ele sabe se você está pedindo perdão porque foi pego, ou se está pedindo perdão porque está verdadeiramente quebrado e deseja mudar. Quando o arrependimento é genuíno, quando você decide morrer para aquela prática, algo acontece. O Espírito Santo, que estava entristecido, que estava silenciado pelaquela barreira de pecado, volta a respirar dentro da sua alma. Lembra de João 20, versículos 22 e 23? Depois da ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos e fez algo profundo. Ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, serão retidos. O perdão está intrinsecamente ligado ao sopro do Espírito. O perdão é uma respiração de vida espiritual. Quando você se arrepende de verdade, é como se Jesus soprasse vida nova sobre você, e o Espírito Santo testifica: está limpo, está restaurado. Parte 4. Os 5 passos da oração de perdão que destrói vínculos. Agora, eu quero te instruir, quero te dar os passos práticos. Há orações que Deus ouve imediatamente e há outras que o céu silencia.
O que faz a diferença é a postura espiritual. Não é sobre gritar, não é sobre chorar, é sobre precisão espiritual. Se você quer pedir perdão da forma certa, da forma que quebra correntes, você precisa seguir estes 5 passos. Passo 1. Reconhecer sem justificar. A primeira coisa que o orgulho faz é criar desculpas. Eu pequei, mas foi porque fulano me provocou. Eu menti, mas foi para proteger ciclano. Eu caí, mas é porque a tentação era muito forte. Pare. Enquanto houver um mas, não há arrependimento. O arrependimento verdadeiro é radical. Ele diz: eu pequei, foi minha escolha, eu falhei, a culpa é minha, eu aceito minha responsabilidade. Você precisa olhar para o seu pecado e chamá-lo pelo nome, sem justificativas. Passo 2. Renunciar à raiz. O pecado é apenas o fruto, a raiz é o que o sustenta. Você não pode odiar o fruto e amar a raiz. Se você pecou por adultério, a raiz é a lascívia. Se você pecou por fofoca, a raiz é a maledicência ou a inveja. Se você pecou por raiva, a raiz é o orgulho ou a amargura. Você precisa orar especificamente: Senhor, eu não quero apenas parar de fazer isso. Eu quero que o Senhor queime a semente disso em mim. Eu renuncio à raiz da lascívia. Eu renuncio à raiz do orgulho. Eu não quero mais esse padrão na minha vida. Passo 3. Pedir purificação pelo sangue. O pecado deixa uma mancha espiritual, e essa mancha precisa ser lavada. É aqui que você aplica a palavra. Use o Salmo 51, versículo 7. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O hisopo era uma planta usada no Antigo Testamento para aplicar o sangue do sacrifício e para purificar leprosos. O pecado é uma lepra espiritual. Você está pedindo que o sangue de Jesus, o sacrifício final, seja aplicado sobre a sua alma e te purifique da lepra espiritual que o pecado causou. Passo 4. Quebrar os vínculos espirituais. Este é o passo que a maioria das pessoas pula, e é o mais importante do ponto de vista da guerra espiritual. Quando você peca, você não peca sozinho. Você entra em concordância com uma entidade espiritual. Você cria um vínculo, um laço espiritual com uma força impura. Se você praticou pecado sexual, você criou laços de alma e laços espirituais com aquela pessoa e com os demônios que operavam através dela. Se você mentiu, você se ligou ao pai da mentira. Você precisa verbalmente quebrar esses laços. Você vai orar. Em nome de Jesus, eu quebro agora todo laço espiritual, todo vínculo de alma que eu criei através deste pecado. Eu me desligo de toda a entidade maligna que ganhou acesso à minha vida através desta porta. Está quebrado, em nome de Jesus. Passo 5. Restaurar a comunhão. Depois de limpo, você não pode ficar vazio. Você precisa se encher. O perdão é a porta pela qual o Espírito volta a operar libertações. Imediatamente após esses passos, você precisa restaurar sua comunhão. Volte a orar. Abra a palavra. Comece a adorar. Muitos são perdoados, mas continuam vivendo no lixo espiritual. Eles foram limpos, mas voltam a andar na lama. Você precisa mudar sua atmosfera. A obediência é o que mantém a porta fechada. Parte 5. A advertência mais séria da Bíblia. Eu preciso ser muito honesto com você. O perdão de Deus é infinito, mas a sua responsabilidade é imensa. Há quem receba o perdão, sinta o alívio, seja limpo, e depois, por escolha própria, volta às trevas. Essa pessoa se torna 7 vezes mais escrava do que era antes. Por quê? Porque agora ela tem a luz. Ela conhece a verdade. Ela provou da liberdade. Voltar ao cativeiro depois de ser liberto é uma afronta espiritual de nível altíssimo. O arrependimento não é um ciclo sem fim. Não é um cartão de crédito espiritual que você usa para pecar à vontade, sabendo que vai pedir perdão depois. Arrependimento é uma mudança de rota espiritual. Quando Jesus libertou a mulher adúltera, em João 8:11, ele não disse apenas, eu não te condeno. Ele completou com um comando, vai e não peques mais. Isso não foi um conselho moral, foi uma ordem de autoridade espiritual. Ele estava dizendo, eu quebrei a maldição, agora mantenha-se fora dela. A Bíblia é terrivelmente clara sobre isso. Hebreus 10, versículos 26 a 29,
fala sobre aqueles que, depois de conhecerem a verdade, continuam pecando deliberadamente. A palavra diz que para esses não resta mais sacrifício pelos pecados, mas apenas uma expectativa terrível de julgamento. Diz que essa pessoa pisou o Filho de Deus, tratou o sangue da aliança como impuro e insultou o Espírito da graça. Insultar o Espírito Santo. Pense no peso disso. Quando você conhece a verdade e volta ao erro, você está desonrando o Espírito Santo. O inimigo tentará o arrependido com o mesmo pecado antigo. Ele vai testar a sua decisão. E o segredo é vigiar e resistir com consciência espiritual, lembrando o preço que foi pago. Deus não quer o seu remorso. Ele quer a sua transformação. Parte 6. O perdão que queima contratos antigos. Vamos ao ponto mais profundo desta revelação. O perdão como um ato de cancelamento de dívidas espirituais. Cada pecado não perdoado não é apenas um laço, é um contrato, é um escrito de dívida. No mundo espiritual, há vozes que te acusam dia e noite. Elas operam a partir de altares, altares que seus ancestrais levantaram, altares da feitiçaria ou altares que você mesmo levantou com seus pecados. Enquanto o pecado não é perdoado da forma correta, esse contrato continua ativo e esses altares continuam tendo legalidade para cobrar a dívida. Essa dívida se manifesta como doença, como miséria financeira, como confusão mental, como vícios que não são quebrados. São cobranças espirituais. Mas o apóstolo Paulo nos dá a chave em Colossenses 2, versículo 14. Ouça isso com seu espírito. Ele, Jesus, cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele o removeu, pregando-o na cruz. O perdão verdadeiro, o arrependimento genuíno, é o ato de pegar esse contrato que o diabo tem contra você e levá-lo até a cruz. Quando você se arrepende verdadeiramente, o sangue de Jesus não apenas te limpa, ele queima o escrito de dívida. Ele cancela o contrato. As vozes que te acusavam no mundo espiritual são silenciadas, porque a dívida foi paga e o comprovante foi queimado no altar celestial. Todo vínculo espiritual que continuava ativo, porque o perdão nunca foi realmente recebido, toda maldição que operava por causa dessa legalidade, é desfeita. O altar maligno perde a sua força, porque o alimento dele, que era o seu pecado, foi cortado. Isso é libertação. Parte 7. Como viver restaurado. Manutenção. Você passou pelo processo. Você foi perdoado. O contrato foi queimado. Você está livre. Mas não basta ser perdoado. É preciso viver como quem foi restaurado. O perdão é o começo da jornada, não o fim. A partir do momento em que sua casa espiritual está limpa, sua prioridade número 1 é aprender a protegê-la. O inimigo vai tentar voltar. Ele vai tentar reacender a culpa. A culpa é a arma favorita dele depois do perdão. Ele vai sussurrar: Deus não te perdoou de verdade. Você vai cair de novo. Você não merece. É aqui que a sua fé entra como um escudo. Você não vive pelo que você sente. Você vive pelo que a palavra diz. Se Deus disse que perdoou, está perdoado. Você precisa proteger sua atmosfera espiritual. E você faz isso com hábitos espirituais diários. Oração diária não é mais uma opção. É sua linha de defesa. Vigilância constante sobre seus olhos, seus ouvidos e sua boca. Você não pode mais se alimentar do lixo do mundo e esperar permanecer limpo. Palavras puras. Sua boca precisa ser um instrumento de bênção, não de maldição. Jejum. O jejum enfraquece a carne e fortalece o espírito, mantendo você sensível à voz de Deus e forte contra a tentação. Você precisa quebrar constantemente os laços com o passado. Se arrependeu de um relacionamento errado? Corte o contato. Apague o número. Bloqueie as redes sociais. Não brinque com fogo. Lembre-se desta frase que foi dita: não olhei os vossos pecados, mas a fé que anima o vosso povo. Deus não está focado no seu erro passado. Ele está focado na sua fé agora. O perdão é a espada que corta as correntes do inferno. E quem aprende a usá-la e a manter-se livre, nunca mais volta a ser o mesmo. Parte 8. Oração guiada de perdão e restauração. Agora é o momento da prática. Eu quero que você, onde você estiver, se possível, feche os seus olhos.
Se não puder, apenas concentre seu espírito. Este não é um momento emocional. É um momento de guerra. É um momento de tribunal espiritual. Eu vou te conduzir nesta oração e você vai repetir com fé, em voz alta se puder. Vamos aplicar cada passo que aprendemos. Respire fundo. Diga comigo: Pai Celeste, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro na tua presença. Eu não venho com justificativas, mas com um coração quebrantado. Eu reconheço que pequei contra ti. Eu pequei por pensamentos, por palavras, por ações e por omissões. Eu aceito minha responsabilidade total pela minha falha. Neste momento, comece a confessar especificamente os pecados que o Espírito Santo está trazendo à sua mente: adultério, mentira, fofoca, inveja, orgulho, amargura, vícios. Chame-os pelo nome diante de Deus. Senhor, eu confesso esses pecados. E agora, eu tomo uma decisão espiritual. Eu renuncio a cada um deles. Eu renuncio à raiz do meu pecado. Eu não o quero mais. Eu me arrependo profundamente. Pai, eu te peço, purifica-me. Aplica o sangue de Jesus sobre a minha alma. Como está escrito: purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Eu recebo a tua limpeza agora. E neste momento, pela autoridade que me foi dada no nome de Jesus, eu quebro todo o laço espiritual que eu criei através desses pecados. Eu quebro todo vínculo de alma, todo pacto inconsciente, toda ligação com espíritos impuros. Eu ordeno que todo demônio que usava esses pecados como legalidade saia da minha vida agora. Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo venha e preencha cada área que foi limpa. Restaura em mim um espírito reto. Cria em mim um coração puro. Pai, eu tomo posse do que foi feito na cruz. Eu declaro que o escrito de dívida contra mim está cancelado. Está queimado pelo sangue de Jesus. Eu estou livre. Agora, ouça a minha voz. Todo espírito de culpa, todo espírito de vergonha, toda voz de condenação, eu ordeno que saia da sua mente e do seu coração agora, em nome de Jesus. Que o sangue de Cristo te cubra da cabeça aos pés. Que o seu espírito seja restaurado. Que a sua comunhão com Deus seja restabelecida neste exato instante. Você está limpo, você está livre. Caminhe como quem foi perdoado. A partir de hoje, não viva mais como alguém marcado pelo erro. Não ande mais cabisbaixo, como um escravo. Levante a sua cabeça. Viva como alguém restaurado pelo Espírito de Deus. O perdão não é fraqueza. O perdão é o seu maior ato de poder. Os que aprenderam a pedir perdão de verdade, aprenderam também o segredo de como vencer o inimigo. Porque agora você sabe exatamente onde ele ataca e sabe exatamente como fechar a porta. Eu quero que você cele esta vitória no mundo espiritual. Eu quero ouvir a sua voz, a sua declaração. Eu quero que você use os comentários abaixo para declarar a sua vitória. Não é para mim, é para que o reino espiritual ouça a sua posição. A sua declaração impõe autoridade. Declare esta frase de vitória nos comentários. Meu passado foi cancelado na cruz. Eu estou livre e restaurado pelo poder do Espírito. Declare isso com fé. Este espaço de comentários é nosso. Use-o para conversar com nossa comunidade, para contar sua experiência com esta oração ou para semear uma palavra de testemunho. O seu testemunho pode ser a luz que vai levantar um irmão que está caído e precisa de esperança. Seja essa luz. E se esta palavra foi um divisor de águas na sua vida, se inscreva agora no canal para receber conteúdos poderosos como este todos os dias. E não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo. Clique na seta de compartilhar e envie para pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão lutando, que estão se sentindo bloqueadas. Seja um instrumento de libertação na vida delas. Eu quero que você saia deste vídeo não apenas se sentindo bem, mas se sentindo forte, sentindo-se armado. Lembre-se, o inimigo não tem mais poder sobre aquilo que foi entregue na cruz. A sua dívida foi paga, o contrato foi rasgado. Ande em novidade de vida. Proteja a sua mente, proteja o seu coração e mantenha suas defesas levantadas. Eu me sinto honrado por ter caminhado com você nesta jornada de libertação hoje. Permaneça na luz. Permaneça vigilante. Eu vejo você no nosso próximo encontro.